Capítulo 4. As ilusões do ego. Introdução. Item 1. A Bíblia diz que deves ir com um irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente, não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção ao irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração. Uma palavra que compreendida de modo adequado é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiros inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Item 2. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, está repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-lo, e estás assim te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. Item 3. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livres para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida de fato é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desistas delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quanto escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. Subtítulo: Ensinamento certo e aprendizado certo. Item 1. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo de aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, ao menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Item 2. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são, e aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo a maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se como base em 2 fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado.
são fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não está em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. Item 3. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego, à luz do espírito. Essa é a mudança do qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, e porque a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. Item 4. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do teu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente e a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Item 5. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que, um dia, não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste. Mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza de sua origem. Tu podes, devido à natureza da tua. Item 6. Os egos podem chocar-se com o estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo, mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre os outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. Item 7. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas.
Eu estou disposto a fazer isso, porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Este ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca estará em jogo, porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo, porque Ele o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória, e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão.